tivemos aqui alguns problemas técnicos. Não sei o que é que se está a passar agora, porque não está a entrar. Isto é sempre a mesma coisa. Muito bem-vindos a todos, muito bem-vindos. Ainda não é regional, vamos primeiro ao nacional, vamos a isso. Vamos primeiro ao nacional, que eu não sei onde é que está aqui. O que já é normal, né? Porque não começávamos o direto sem problemas técnicos. Que isto já é claramente o calcanhar daqueles de fazer diretos às 11 da manhã. Incêndio em Lindoso preocupa, perigo de fogos mantém-se. Acompanhe aqui ao minuto os mais recentes desenvolvimentos sobre os incêndios em Portugal. Quinta-feira ficou marcada por mais um intenso dia de combate aos incêndios causado pelo calor intenso. À meia-noite e 30 desta sexta-feira estavam mais de 2.250 operacionais a tentar travar 23 fogos em todo o país. Nota ainda para o prolongamento da situação de contingência aprovado e divulgado ontem após reunião do Conselho de Ministros. Os destaques de hoje vão para a Câmara de Amarante com autocarro de prevenção para evacuação. Incêndio em Linhoso é motivo de preocupação que evolui favoravelmente. Mais de 1.000 operacionais combatiam 13 focos ativos em todo o país às 7 da manhã. 4 incêndios considerados importantes pela Proteção Civil e avisos vermelhos de calor de fogos no interior, centro e norte são mais comuns, como todos sabemos. Vamos dar início a uma notícia que era no regional, que era no fator regional, mas iremos a pôr no fator nacional porque já é uma notícia envolvendo meios policiais nacionais. Detido o homem suspeito de atear fogo com chama direta em Ponta de Vagos. Não foi determinada motivação racional ou explicação plausível para o comportamento, apenas um quadro grave de alcoolismo. Um homem de 59 anos foi detido pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação e Ação Criminal de Aveiro, por suspeitas de ter ateado um incêndio florestal na tarde de 7 de julho em Ponte de Vagos, em Vagos. De acordo com o comunicado a que a Lusa teve acesso, da PJ, o suspeito foi identificado detido fora de flagrante delito na passada quarta-feira, não tendo ficado determinada motivação racional ou explicação plausível para o comportamento, além de um quadro grave de alcoolismo. O homem terá recorrido à chama direta para atear o fogo numa zona extensa de mancha florestal. O incêndio consumiu mais de 2 hectares de área florestal, para além de anexos de uma habitação. O detido será apresentado às autoridades judiciais na comarca de Aveiro, a fim de ser ouvido em primeiro interrogatório judicial e lhe serem aplicadas as devidas medidas de coação. Tempo quente continua hoje, mas máximas vão descer em todo o país. Calor intenso vai continuar, em especial no interior, mas haverá uma descida de temperatura no litoral e nas regiões norte e centro, em especial da máxima e região sul. O calor intenso vai continuar esta sexta-feira, mas se tem sofrido com as elevadas temperaturas, pode respirar de alívio. Hoje vai-se notar uma ligeira descida nos termómetros na generalidade de Portugal continental. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IPMA, o tempo quente vai continuar, em especial no interior, mas haverá uma descida de temperatura no litoral, nas regiões a norte e centro, em especial máxima e na região sul. Na previsão do IPMA para a região norte e sul é indicada a possibilidade de ocorrências de aguaceiros e trovoada no interior, em especial durante a tarde. No sul do país segue-se a mesma tendência de calor com períodos de mais nebulosidade no litoral oeste. Em particular na Grande Lisboa, além das máximas, também as temperaturas mínimas deverão registrar uma pequena descida. Nota ainda para 5 distritos: Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco e Porto Alegre, que se irão manter em alerta vermelho devido ao tempo quente. Quanto à previsão significativa, dar conta que Bragança, Castelo Branco, Porto Alegre e Évora são os distritos
com as máximas mais elevadas já atingir 41 graus. Já Viana do Castelo, Porto e Aveiro não ultrapassarão os 28 graus de máxima. O resto do país situará-se entre os 24, entre os 29 e os 40 graus. Nas mínimas, destaque para Setúbal, Leiria e Aveiro, que atingirão os 17 graus, e a temperatura mais baixa do país é Bragança, Faro e Porto Alegre, a atingir as mínimas mais altas com 24 e 25 a assinalar nos termómetros. Já nas ilhas, as temperaturas seguem a mesma linha de calor, não ultrapassando os 30 graus em nenhum dos arquipélagos na Madeira, Porto Santo e Funchal, com 24 e 25 respectivamente. Ponta Delgada, Angra do Heroísmo, Horta e Santa Cruz das Flores, arquipélago dos Açores, registram 24, 25, 26 e 27 graus respectivamente. A situação de contingência correspondente ao segundo nível de resposta previsto na Lei de Proteção Civil é declarada quando, face à ocorrência ou iminência de acidentes graves ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou especiais de reação não mobilizáveis de âmbito municipal. Incêndio em Val da Pia e Leiria entrou em fase de resolução. O fogo estava ativo desde as 14h50 do dia 8 de julho. O fogo em Val da Pia e Leiria, um dos incêndios que apresentava maior preocupação para os bombeiros, entrou hoje em fase de resolução, segundo a página oficial da Proteção Civil. De acordo com informações confirmadas pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, à Lusa, o fogo está desde as 7h54 em resolução. Os meios deverão manter-se no local e efetuar trabalhos de rescaldo e prevenção para possíveis reincendimentos. No terreno estão mobilizados para esta ocorrência 436 bombeiros, apoiados por 103 veículos. O fogo estava ativo desde as 14h50 do dia 8 de julho. Três pessoas acusadas de crimes de roubo, sequestro e gravações ilícitas. O Ministério Público deduziu acusação na quarta-feira contra 3 arguidos pela prática de crimes de roubo qualificado, sequestro agravado, ofensa à integridade física grave e detenção de arma proibida, foi hoje anunciado. Em comunicado publicado na sua página na internet, consultado hoje pela agência Lusa, a Procuradoria da República da Comarca de Lisboa especifica que ter deduzido a acusação contra 3 arguidos, 2 homens e uma mulher de nacionalidade chinesa, pela prática de um crime de roubo qualificado, um crime de sequestro agravado e um crime de ofensa à integridade física grave qualificada, um crime de gravações e fotografias ilícitas e um crime de detenção de uma arma proibida. Com base na acusação, o ofendido combinou um encontro com a arguida para resolver questões relacionadas com despesas ocorridas no mês passado. A arguida levou no seu automóvel a vítima para uns armazéns utilizados como local do comércio grossista de artigos chineses em Lisboa, é referido na nota. Já no interior dos armazéns, o homem foi surpreendido por 6 homens, entre eles os 2 arguidos que o agrediam com extrema violência. As agressões foram registadas em fotografias e vídeos e foram remetidos a terceiros. Os arguidos estão sujeitos à medida de coação de prisão preventiva desde 16 de fevereiro de 2022. Segundo a acusação, estas pessoas atuaram por ordem e por vingança de arguida em virtude de o ter ofendido de terminar a relação com a filha daquela. Homem esfaqueia o outro em várias partes do corpo em Viseu. Polícia Municipal de Viseu deteve o suspeito e entregou à Polícia de Segurança Pública. Um homem de 25 anos esfaqueou o outro de 43 em várias partes do corpo com recurso a uma arma branca na rua Serpa Pinta, em Viseu. No seguimento de um alerta para o indivíduo que estaria a esfaquear outro, a PSP, Polícia de Segurança Pública de Viseu, foi acionada para o local, segundo confirmou à Lusa a autoridade. A Polícia Municipal entregou o suspeito à PSP sob detenção sobre as 16h45 de quinta-feira, dia 14 de julho. A vítima foi assistida no local pelo INEM e conduzida ao centro hospitalar Tondela Viseu, onde se encontra internada até hoje. O suspeito vai ser presente esta sexta-feira no Tribunal Judicial desta cidade para o primeiro interrogatório judicial. Dois jovens morrem em despiste de carro para Ravina, em Sinfãs. Vítimas tinham 19 e 21 anos. O acidente ocorreu na Estrada Nacional 222 e o alerta foi dado pelas 6h03 da madrugada.
2 pessoas morreram na manhã desta sexta-feira no despiste de uma viatura ligeira de passageiros, onde seguiam para uma ravina em Oliveira do Douro, no concelho de Sinfãs, confirmou a Lusa junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu. Já o Comando Territorial de Viseu da Guarda Nacional Republicana, GNR, informou que as vítimas são 2 jovens do sexo masculino com 19 e 21 anos. O acidente ocorreu na estrada EN 222 e o alerta foi dado pelas 6h03 de hoje. Ao local ocorreram os bombeiros voluntários de Sinfãs, a Guarda Nacional Republicana e o Instituto Nacional de Emergência Médica, num total de 22 operacionais apoiados por 8 viaturas. Esta notícia foi atualizada a última vez às 9h09 de hoje. Homem de 78 anos morre em despiste de trator em Odmira. Um homem de 78 anos morreu hoje em Odmira, em Beja, na sequência do despiste de um trator agrícola que conduzia, disseram a agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR. O Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja indicou à agência Lusa que o alerta para o acidente foi dado pelas 11h24 e que a vítima foi transportada para o Centro de Saúde de Odmira, inicialmente com ferimentos graves. Mas o homem acabou por morrer já no Centro de Saúde local e precisou à luz a fonte do Comando Territorial de Beja da Guarda Nacional Republicana, que explicou que o trator se despistou na localidade de Saboia. Nas operações de socorro tiveram envolvidos 3 operacionais apoiados por 5 veículos. Sofre acidente em Coimbra e acaba detido em álcool no sangue. O acidente ocorreu na noite de domingo. A Polícia de Segurança Pública deteve um homem de 42 anos na noite do passado domingo em Coimbra por condução sobre o efeito de álcool, revela o comando da PSP Coimbra. Num comunicado divulgado esta sexta-feira, a detenção ocorreu na Ponte do Açude, na sequência de um acidente de viação, no qual o indivíduo foi interveniente. O sujeito ao teste de pesquisa de álcool a partir do ar expirado, o homem acusou uma taxa de álcool no sangue de 1,70 acusou uma taxa de álcool no sangue de 1,70. Do acidente resultaram apenas danos materiais. Iremos voltar claramente à notícia de abertura. Homem detido suspeito de atirar fogo com chama direta em Ponte de Vagos, mas no regional, onde iremos dar mais abertura e mais, claro, ênfase a esta notícia. Não é esta. Jornalista da TVI em lágrimas ao cobrir incêndio na própria terra. António Pereira Gonçalves emocionou-se ao falar das perdas dos habitantes em Freixada, em Oreia. António Pereira Gonçalves, um dos jornalistas da TVI destacados para cobrir o incêndio, que não conteve as lágrimas depois de ter sido questionado sobre o cenário que testemunhou em Freixada, Orém, uma vez que é a sua terra natal. Havia ali alguém que falava da ajuda que o teu irmão deu também no combate a estes fogos que assolaram esta freguesia, porque até tu, como se costumava dizer, és um homem da terra, observou José Carlos Araújo. Como é que tens estado a olhar para isto do ponto de vista pessoal e ouvir as pessoas que provavelmente tu bem conheces, questionou o pivô. Zé Carlos, essa pergunta mata. Não me deveriam fazer essa pergunta porque ontem pedi para não trabalhar porque tenho um pequeno terreno de Nogueiras que estava na linha de fogo, o que não é nada comparado com aquilo que esta gente perdeu. Dá para perceber aquilo que esta gente sofre de perto, notou o repórter em lágrimas. Pode-se ver este momento marcante no Instagram e no Facebook da TVI, este que está a ser um grande momento nas redes sociais da televisão independente. Vamos ao Mundial, vamos às notícias mundiais. Começando por Viktor Orbán, diz que as sanções da UE contra a Rússia vão provocar uma recessão. O primeiro-ministro da Hungria, o ultranacionalista Viktor Orbán, voltou hoje a criticar a União Europeia pelas sanções impostas contra a Rússia pela invasão da Ucrânia, a medida que, na sua opinião, vai causar uma recessão.
Na Europa há preços determinados pela guerra. A guerra não se formou apenas nas frentes, mas também na economia, através da luta por energia e por preços suportáveis. Peço perdão, disse Orbán no seu discurso semanal na rádio pública húngara. Vai haver uma recessão, afirmou o primeiro-ministro húngaro, lembrando que os preços da eletricidade multiplicaram por 5 e os preços do gás por 6. Face a esta situação, o mais importante é que em Bruxelas se percebam que cometeram um erro. As sanções têm um efeito contrário, defendeu. O primeiro-ministro húngaro, conhecido como o melhor aliado do presidente russo Vladimir Putin na UE, sempre criticou as sanções, embora já tenha dado a sua aprovação aos seus primeiros pacotes de medidas. O primeiro-ministro concluiu que as sanções não ajudariam a Ucrânia e afetaram negativamente os países da UE, concluiu. Já tinha dito que a Europa deu um tiro no próprio pé ao impor sanções, mas agora digo que deu um tiro no pulmão e precisa adiar, criticou o primeiro-ministro. A invasão da Rússia à Ucrânia, iniciada a 24 de fevereiro, foi condenada na generalidade pela comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e reforço de sanções económicas e políticas a Moscou. Homem absolvido de ataque terrorista assassinado a tiro no Canadá. O homem absolvido no caso de um ataque terrorista que matou 329 pessoas a bordo de um voo da Air India em 1985 foi assassinado a tiro nesta quinta-feira, disseram as autoridades canadianas. As autoridades disseram que a vítima era Rumpon Chin Maikin, que com Jabin Ching Braikin foi considerado inocente em março de 2005 de homicídio e conspiração em um par de ataques à Air India que mataram 331 pessoas a 23 de junho de 1985. Estamos cientes do passado, Sr. Maikin, embora neste momento estamos a trabalhar para determinar o motivo. Podemos confirmar que os disparos aparentam ser seletivos e que se acredita que haja mais riscos para a população. O sargento Timothy Pereotti disse que porque o tiro teve lugar numa área residencial, a polícia estava confiante que as testemunhas seriam capazes de ajudar a resolver o crime. A polícia disse pouco depois do ataque que um veículo que se acreditava ter sido utilizado no tiroteio foi encontrado incendiado pelo fogo a alguns quarteirões de distância. Portugal chama. Tenha cuidado. Hoje há risco máximo de incêndio. Não ponha em risco a sua vida nem a dos outros. Evite comportamentos de risco. Se vir algum comportamento perigoso, ligue 112. Saiba mais através do 808 200 520 ou em portugalchama.pt. Portugal chama. Tenha cuidado. Hoje há risco máximo de incêndio. Não ponha em risco a sua vida nem a dos outros. Evite comportamentos de risco. Se vir algum comportamento perigoso, ligue 112. Saiba mais através do 808 200 520 ou em portugalchama.pt. Portugal chama. Tenha cuidado. Hoje há risco máximo de incêndio. Não ponha em risco a sua vida nem a dos outros. Peço imensa desculpa por esta pausa que se teve de fazer, infelizmente. Mas esta notícia já está avançada. Vamos agora claramente vamos claramente dar agora início à perspectiva de guerra na Ucrânia. Imagens de satélite detectam cerca de 1400 novas campas em Mariupol. No cemitério de Staro-Karemesik foram identificadas novas valas entre 12 de maio e 29 de junho. Novas imagens de satélite mostram a expansão progressiva de uma vala comum em Mariupol, cidade portuária agora ocupada pelas forças russas, segundo indicou a ONG britânica Centro para a Resiliência de Informação. Os investigadores identificaram pelo menos 1400 novas campas no cemitério de Staromerchik entre 12 de maio e 29 de junho, noticia o The Guardian. Eu peço imensa desculpa porque estes nomes em ucraniano e em russo são muito difíceis, como vocês já poderão ver. É muito difícil dizer estes nomes, para eles não é
mas claramente para mim é uma entrave a dar estas notícias. O nosso relatório ilustra a percepção contínua e extrema sobre a vida civil na Ucrânia, especialmente nas áreas ocupadas, enterros improvisados e o número crescente de sepulturas na Ucrânia, particularmente nas áreas ocupadas e nos seus arredores, e ilustram claramente o número de mortos civis após a invasão russa, apontou Benjamin Strick, diretor de investigações do CIR, ditado por aquele meio noticioso. Desde o final de maio que a cidade portuária está sob mãos russas, após um cerco de quase 3 meses que reduziu a região a cinzas. Imagens de satélite capturadas pelo Planet Labs, PCB, indicam que até 12 de maio o número de campas no cemitério aumentaram de 1.700. Por sua vez, até 29 de junho, outras 1.400 sepulturas foram adicionadas, elevando o número total registado desde o início do conflito para 3.100. O governo japonês aponta falhas à situação da polícia na morte de Shinzo Abe. O primeiro-ministro japonês Fumiko Kishida culpou hoje a desadequada proteção policial pela morte do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, que foi atingido a tiro na semana passada enquanto discursava num comício eleitoral no Partido Liberal Democrático. Shinzo Abe, 67 anos, foi alvejado pelas costas com uma arma de fogo num atentado que chegou ao país e todo o mundo conhecido pela baixa taxa de criminalidade. Fotos e vídeos do tiroteio mostraram que o atirador conseguiu aproximar-se de Abe por trás quando os seguranças estavam focados na frente. Acho que houve problemas com as medidas de segurança, disse o atual primeiro-ministro japonês. Funcionários da Comissão Nacional de Segurança Pública e da Agência Nacional de Polícia estão a investigar o que correu mal e vão reunir medidas de resposta, acrescentou Kishida. Peço-lhes que façam uma inspeção minuciosa e que consertem o que for necessário consertar, enquanto também estudem exemplos de outros países, disse o primeiro-ministro. Entretanto, esta terça-feira teve lugar num templo em Tóquio uma cerimónia fúnebre de dimensão mais reduzida. Abe foi o primeiro-ministro em 2006, durante um ano e novamente de 2012 a 2020, batendo-lhe recordes de longevidade na liderança japonesa. O presumível homicida de Shinzo Abe começou a planear o ataque contra o ex-primeiro-ministro japonês no outono passado, segundo as informações recolhidas pela polícia japonesa, que também sugerem que o suspeito preparou a operação de forma meticulosa. O detido Ketsuta Yamagin confessou à polícia que atacou Abe por causa das suas supostas ligações a uma organização religiosa que lhe causou problemas familiares. Olena Zelenska conhecia a menina morta em Vinnytsia, gravaram anúncio. A mulher de Zelensky gravou um anúncio de Natal com a menina. O mundo chora mais um ataque mortal da Rússia à Ucrânia num bombardeamento à cidade de Vinnytsia. Esta quinta-feira uma menina de 4 anos foi morta e a mãe ficou gravemente ferida. O Ministério da Defesa ucraniano partilhou os últimos momentos de felicidade num passeio da menina com a mãe. Sabe-se agora que Olena Zelenska, mulher do presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky, conhecia a menina que sofria de síndrome de Down. Na sua conta pessoal do Twitter, a mulher do presidente ucraniano diz-se horrorizada com o ataque, sem escrever tudo o que dizer aos russos que atacaram a cidade. Zelensky diz ter apercebido que conhecia uma das crianças que morreu na sequência do ataque depois de ver as notícias. Há 7 meses participaram ambas num anúncio de Natal. Olena Zelensky relembra que a menina se pintou não só assim durante a gravação do anúncio, como todas as outras crianças, realizadores e operadores de câmara e até a própria primeira-dama ucraniana. Vejam-na em vida, por favor. Pediu partilhando o vídeo do anúncio. O vídeo do anúncio está claramente na sua página de Twitter, @Zelenska UA. Também Zelensky, presidente da Ucrânia, já veio lamentar a morte desta criança. A Rússia acabou com a vida da menina precisamente na altura em que se realizava uma conferência sobre crimes de guerra russos nos Países Baixos, em Haia. Uma conferência onde foi decidido o que haveria de ser feito para assegurar que todos os militares russos fossem punidos, disse no discurso. Outras 2 crianças morreram desde
Neste ataque que vitimou 23 pessoas, Lisa e a mãe foram atingidas por mísseis de cruzeiro Navik, disparados de um submarino russo no Mar Negro, que atingiram edifícios civis. Morreu Ivana Trump, a primeira mulher de Donald Trump. A família confirmou o óbito da mulher de 73 anos. Morreu aos 73 anos a primeira mulher de Donald Trump. Ivana foi encontrada sem vida esta quinta-feira no seu apartamento em Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos. A notícia da sua morte foi confirmada pela família. É com grande tristeza que anunciamos a morte da nossa amada mãe, Ivana Trump, lê-se num comunicado emitido pela família. A nossa mãe era uma mulher incrível, uma força nos negócios, uma atleta de classe mundial, uma beleza radiante, mãe e amiga atenciosa. Ivana Trump foi uma sobrevivente, acrescentam. Donald Trump, antigo presidente dos Estados Unidos da América, também já reagiu. O ex-presidente anunciou a morte da ex-companheira, relembrando-o como uma mulher maravilhosa. Ela era uma mulher maravilhosa, linda e incrível, que levou uma vida ótima e inspiradora. O seu orgulho e alegria eram os seus 3 filhos, Donald Jr., Ivanka e Eric. Ela tinha muito orgulho neles, como todos nós tínhamos muito orgulho nela. Descanse em paz, Ivana, publicou Trump na sua rede social Truth Social. Ivana e Trump foram casados entre 1977 e 1992 e do seu matrimónio resultaram 3 filhos, Donald Trump Jr., Ivana Mary Trump, mais conhecida como Ivanka, e Eric Trump. Estudante brasileira de 19 anos aceitou em 30 universidades dos Estados Unidos da América. Jovem junta agora dinheiro para se poder sustentar nos Estados Unidos. Lorena Drummond Teles, de 19 anos, escolheu a universidade mais conceituada em Ciência da Saúde, curso que pretende tirar, mas teve de escolher uma lista de 30, o número de universidades dos Estados Unidos em que foi aceite. A jovem estudante de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Brasil, conseguiu uma bolsa de estudos, mas agora está a juntar dinheiro para se conseguir sustentar nos Estados Unidos da América. Muito solidário com os colegas, quando eu passava algum teste, passavam algum assunto, discutia alguma questão em sala de aula, ela sempre participava. E a Lorena tem uma característica, ela apanha rápido as questões, é uma aluna muito perspicaz. É assim que a jovem é descrita ao G1 Marcelo de Moura Coutinho, professor de Sociologia. Ao mesmo jornal, Lorena conta que o seu sonho desde pequenina é estudar nos Estados Unidos. Das 30, a jovem acabou por escolher a que dava uma bolsa de estudos maior, além de ser a mais conceituada em ciência da saúde. Agora Lorena precisa de conseguir o dinheiro para pagar a casa, moradia e alimentação na universidade. A primeira parcela tem de ser paga em 4 dias e a jovem já conseguiu angariar metade do valor que necessita. Vamos ao regional. Vamos primeiro ao desporto. Nunca mais me lembrei do desporto. Vamos ao desporto então. Nunca me lembro disto, né? Já há data, hora para a apresentação de Rafinha no Barcelona. Avançado brasileiro vai ser reforço dos catalães. O Barcelona tem tudo pronto para apresentar mais um seu o seu mais recente reforço de verão. Rafinha, que está de saída do Leeds, vai reforçar os catalães e já tem data e hora para ser apresentado. O Barcelona anunciou que a apresentação do Sporting e Vitória de Guimarães será esta sexta-feira a partir das 14 horas, com vários eventos a decorrerem na mesma cerimónia. Meia hora antes, Rafinha vai assinar contratos nos escritórios da Ação Desportiva de Joan Gamper, isto em privado com o presidente Joan Laporta. Segue-se a apresentação no relevado, com sessão fotográfica com a nova camisola do clube e uma conferência de imprensa da apresentação à imprensa espanhola. Rafinha vai reforçar o Barcelona até 2027, numa transferência que vai custar cerca de 55 milhões de euros aos culés. O 9-17 arrancou aplausos, análise dos reforços frente ao Villarreal. O Sporting sumou o terceiro empate ao 7º jogo da pré-época.
Cerca de 24 horas depois de empatar com o Union Street Galleons, o Sporting repetiu o mesmo resultado esta quinta-feira diante do Villarreal 1-1, num jogo que marcou a estreia de Francisco Trincão com a camisola leonina, depois de se ter apresentado no 11 recheado de jovens e se ter promovido várias estreias frente à formação belga. Ruben Amorim recorreu a habituais titulares para desenhar o 11 da frente ao Villarreal. O Sporting chegou ao golo de vantagem perto do intervalo, aos 37 minutos, num momento de inspiração de Pote, com um remate fora da área e a ter um nível de sucesso de que as oportunidades anteriores não tinham tido. Ao longo da segunda parte, os técnicos dos Leões promoveu algumas alterações com destaque para a entrada de Francisco Trincão aos 65 minutos, pouco antes do Villarreal chegar ao empate num remate certeiro de Alex Buena. Muitos dos reforços do Sporting viram o jogo a partir da bancada, alguns foram a jogo e ainda houve tempo para alguns jovens e velhos conhecidos darem o ar da sua graça naquele que foi o terceiro empate dos Leões ao 7º jogo da pré-época. Depois de deixar o Futebol Clube do Porto, Memba já tem clube. Defesa colonguês não chegou a acordo para renovar com os Dragões e vai jogar no futebol francês. Chancel Mayembe já tem novo clube. O defesa colonguês chegou a acordo com o Olympique de Marseille para assinar contrato para a nova temporada. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o ex-Futebol Clube do Porto vai ficar ligado ao emblema francês até 2025. Assina a custo zero com o Marseille, isto depois de ter deixado os Dragões de um final de contrato. De relembrar que Mayembe estava na fase final de vínculo com o Futebol Clube do Porto e não chegou a acordo com o clube para renovar o contrato. Segundo Pinto da Costa, Segundo Pinto da Costa contou em entrevista ao Porto Canal, o defesa de 27 anos exigiu 7 milhões de euros limpos de salário. Portimão voltou a receber testes da Fórmula 1. As imagens dos testes da McLaren. Colton Herta estreou-se ao volante de um monolugar da Fórmula 1. Colton Herta, estreia da IndyCar nos Estados Unidos da América, fez a sua estreia aos comandos de um MCL35 da McLaren, naquele que foi a primeira vez que conduziu um F1 na sua carreira. O piloto norte-americano de 22 anos fez parte de um teste privado na equipa de Working realizado no Autódromo Internacional do Algarve. Durante 2 dias, Herta foi adaptando-se ao carro da McLaren e ao circuito português que recebeu a Fórmula 1 em 2020 e 2021. Algumas imagens dos testes no vídeo acima partilhado. Algumas imagens dos testes foram partilhadas pela Fórmula 1 e pela própria equipa da McLaren. Agora sim, vamos ao regional, ver se já está. Vamos agora ao regional, que eu não estava preparado por acaso. Não estava preparado, mas já está. Pedimos imensa desculpa, mas deve de ser assim. Sexagenário fugido é apanhado e levado para o estabelecimento regional de Coimbra para cumprir pena. O homem tinha sido condenado a uma pena de 6 anos e 6 meses de prisão efetiva. A GNR deteve a 11 de julho passado um homem de 62 anos, sobre o qual prendia um mandato de detenção para o cumprimento de uma pena de 6 anos e 6 meses de prisão efetiva em Cúria, no concelho de Anadia. No âmbito de uma investigação que durou cerca de 5 meses, foram realizadas diligências policiais com o objetivo de descobrir o paradeiro do homem que se encontrava em parte incerta. Na sequência da investigação foi dado o cumprimento de um mandato de detenção que tinha pendente e foi ainda realizada uma busca em veículo, na qual resultou a apreensão de uma pistola de calibre 9mm, 5 munições de calibre 9mm, 705 doses de cocaína, 3 telemóveis, 2 gorros, um par de luvas, uma mochila, um alicate, chave de fendas, 120 euros em numerário, chapas de matrícula falsas e um veículo. O detido foi conduzido ao estabelecimento prisional de Coimbra para cumprimento de pena. Voltamos à notícia de abertura. Detido suspeito de atirar fogo na ponte de Vagos. A Polícia Judiciária identificou e deteve fora de flagrante delito na passada quarta-feira o presumível autor de um crime de incêndio florestal ocorrido ao final da tarde, dia 7 de julho, na localidade de Ponte Vagos.
Segundo a polícia, não foi possível determinar qual foi a motivação racional ou a explicação plausível para a prática dos factos. A investigação, para além de um quadro grave de alcoolismo. O detido, com 59 anos de idade, será apresentado às autoridades judiciárias na comarca de Aveiro, a fim de ser ouvido em primeiro interrogatório judicial e lhe serem aplicadas as devidas medidas de coação. Ilha lança Mariato, Festival de Música, Desporto e Ciência. O Festival Mariato acontece nos dias 23 a 31 de julho. A pensar na juventude, o município de Ilhavo promove o Festival Mariato de 23 a 31 de julho, que traz música, desporto, arte, ciência à Costa Nova, Praia da Barra, ao Jardim Odinu e ao Caminho do Praião. Ao longo de uma semana e sempre com entrada gratuita, o Mariato oferece concertos inéditos, sessões de cinema ao ar livre e conversas e workshops sobre temas que importam aos mais jovens, desportos náuticos e oportunidades únicas como observar aves no seu habitat e estrelas numa noite de verão. Na música, Los Nuchos abrem o cartaz no dia 23 no Navio Museu Santo André, seguinte de White Nose Phil, Charles Lace no dia 24 e Vasqui no dia 25 de julho. O Cais Criativo da Costa Nova será o palco dos concertos, com os La Place no dia 28, o Perpétua dia 29 e Cláudio Pascoal dia 30. Já no dia 31, a música será ao ar livre no relevado da Costa Nova e os convidados são os The Black Mamba, que ganharam o Festival da Canção em 2020. Integrada no Mariato está a 7ª Corrida Popular da Costa Nova, no sábado, dia 23, com a 13ª Travessia da Ria Anado, no domingo, dia 24. O cinema no Farol terá o Mundo Jurássico do Mínimo no dia 26 e Mínimos 2 no dia seguinte no Largo do Farol, na Praia da Barra. Todos os programas noturnos têm início às 22 horas, com exceção da observação de estrelas, agendada para o dia 28 às 22h30 no Barco de Merendas de Ria Norte, na Gafanha do Carmo. Os bilhetes gratuitos, limitados a 4 bilhetes por pessoa, para os concertos podem ser levantados na Casa Cultura Ilhavo, na Fábrica de Ideias da Gafanha da Nazaré, no Museu Marítimo de Ilhavo e no Navio Museu de Santo André. O Mariato é uma organização da CMI, Câmara Municipal de Ilhavo, e conta com a parceria de associações e entidades. Corrida mais louca da Ria volta a animar o Festival do Bacalhau. A atividade acontece no dia 13 de agosto. Estão abertas as inscrições para a Corrida mais louca da Ria, corrida de embarcações originais, que decorre no âmbito do Festival do Bacalhau. Agendada para o dia 13 de agosto às 15 horas, esta atividade visa promover e incentivar a prática ludodesportiva e conta com a participação de associações, instituições e empresas do município de Ilhavo. A prova que permite conferir bens de diversão ao Festival do Bacalhau é dividida nas categorias de demonstração, subdividida em construção, embarcação, no caso inédito e inovador, e transformação, recuperação de um casco ou de uma outra embarcação, e corrida, realização no percurso da prova no menor espaço de tempo. As inscrições decorrem até dia 1 de agosto na Câmara Municipal de Ilhavo, através do preenchimento das fichas de inscrição, uma por embarcação. Oliveira do Bairro é a autarquia amiga das pessoas com demência. E a distinção foi-lhe atribuída pela AGI Liates. O município de Oliveira do Bairro, reconhecido como autarquia amiga das pessoas com demência no âmbito da primeira edição da iniciativa Laboratório de Jogos Especializados para a Demência, foi promovida pela AG Liates. A decisão da autarquia bairradina, a primeira edição do Laboratório de Jogos Especializados para a Demência, e tem por base um protocolo assinado com o município e a entidade em questão. Em junho do ano passado, a implementação da Agiliados Lab Center no Conselho, um projeto que envolve a atribuição às instituições particulares de solidariedade social, IPSS, parcerias de material de estimulação diversificado com vista ao desenvolvimento de atividades de diagnóstico e estimulação dos mais velhos. As IPSS parceiras deste projeto, a ABC de Bustos, Ampere, o Centro de Ambiente para Todos, o Centro Social de Oiã, o Centro Social Paroquial de São Pedro na Palhaça, a Santa Casa da Misericórdia em Oliveira do Bairro e a Solcil receberam uma menção honrosa, obtendo a distinção de instituição amiga das pessoas com demência. Muito obrigado.
obrigado por terem estado com a emissão das 11, 40 minutos de emissão das 11. Muito obrigado a todos os que estão desse lado, muito obrigado a todos os que viram. Como podem ter reparado, nos últimos 2 dias não tivemos emissão das 11 por problemas técnicos que estávamos a ter com o software que nos permite ter todos estes gráficos, lindos e etc. Não conseguimos, infelizmente. O software estava com alguns problemas e estava com atualizações, acho eu. Foi isso que nos mandaram por e-mail. O mesmo software mandou-nos por e-mail a dizer que não iam haver atualizações e que ia ficar indisponível por 2 dias. Nós não conseguimos fazer por 2 dias, mas não há problema, ninguém morre por isso. E tenham a continuação de um bom dia. Voltamos segunda-feira, porque sábado e domingo não há emissão das 11. Voltamos sábado e domingo para terminar. Voltamos sábado e domingo. Portanto, voltamos. Já me enganei. Voltamos segunda-feira com mais notícias, com a emissão das 11. Continuação de um bom dia e um bom fim de semana para todos. Portugal chama. Tenha cuidado. Hoje há risco máximo de incêndio. Não ponha em risco a sua vida nem a dos outros. Evite comportamentos de risco. Se vir algum comportamento perigoso, ligue 112. Saiba mais através do 808 200 520 ou em portugalchama.pt. Portugal chama. Tenha cuidado. Hoje há risco máximo de incêndio. Não ponha em risco a sua vida nem a dos outros. Evite comportamentos de risco. Se vir algum comportamento perigoso, ligue 112. Saiba mais através do 808 200 520 ou em